Bom dia. Bom dia a todos para essa bom dia. Então, novamente, hoje a gente vai estudar a terceira conversação em torno das lições do livro A Morte um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, um título provocador, propositalmente provocador, escrito por uma médica paliativista, uma médica geriatra, que lida diariamente no seu dia a dia, né, com a morte. Quero agradecer a Escola de Jesus Cristo, na figura do meu irmão, na figura da diretoria, que convidou e aceitou que usasse esse espaço para discutir esse livro de grande importância. Quero agradecer ao meu sobrinho Pedro, que me ajuda estrategicamente nesses processos de aprender a lidar com essas ferramentas próprias da pandemia, que são os recursos que a gente usa para estar próximos uns dos outros. Quero agradecer a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que tem acompanhado o trabalho de estudo dos teus livros e tem feito comentários que nos ajudam a seguir com respeito e sem fugir da forma como ela entende e como a gente quer repassar como fonte de estudo para esses dias. Quero agradecer também aos frequentadores da Escola de Jesus Cristo, que dedicam suas manhãs e seus dias posteriores para assistir essas apresentações, que se tratam de uma leitura comentada dessa obra, e as pessoas de outras crenças, de outros pensamentos, de outras origens, que estão aqui numa instituição espírita, mesmo sem serem espíritas, para ouvir essas conversações. O estudo de hoje é dedicado aos irmãos de Manaus que sofrem com essa pandemia de uma maneira assustadora, e de certa forma estou aqui convidando cada um de nós a buscar seus meios de colaboração à distância da forma como considerarem mais efetiva, através de contato com instituições já divulgadas pelas mídias todas, para que a gente possa estar junto mesmo à distância. Então, eu vou aqui iniciar a apresentação do dia. Bom, esse é o nosso terceiro encontro. Sobre a morte e o morrer, que na verdade trata-se de um ciclo de estudos do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. O nosso terceiro encontro ele é composto de 4 pedaços muito importantes. O primeiro pedaço avalia a possibilidade da verdade que chega a quem está em processo derradeiro da morte,
conhecer essa verdade pode apressar esse processo. Depois a gente vai contemplar a morte como é a nossa posição diante da nossa morte, como que se vê a nossa morte dentro de nós mesmos. E aí a gente vai conhecer uma característica da nossa vida humana, que são os zumbis existenciais, e, por fim, um tema polêmico que a gente tentou trazer de maneira mais clara possível, que é o sofrimento humano visto sob uma dimensão espiritual, né? Então a gente começa com aquela pergunta básica: será que a verdade, da forma como ela é colocada para quem está morrendo, pode acelerar o processo da morte? Ou seja, você saber que você vai morrer ou que a sua doença é grave, isso pode ser prejudicial a ponto de acelerar o seu processo de morte, né? Então, dizer a verdade é comum, um pensamento que faz com que a gente pense que dizer a verdade a uma pessoa que está com uma doença grave pode matar antes da hora, né? Na verdade, a família, é muito comum essa realidade, que a família pede para que a gente não conte a verdade a quem está morrendo. Acreditam com verdade, com força, que essa pessoa, ao saber da sua morte próxima, se deprima e morra antes da hora. Então, esse pensamento, a grosso modo, é semelhante a uma criança que não quer abrir armário com medo de um monstro imaginário, sem se dar conta que a casa onde eles estão está caindo e o armário vai ruir com a casa. Ou seja, na verdade, quando você esconde ou evita ou cerca a informação da morte próxima a uma pessoa em fase final, em processo ativo, que a gente já conversou da semana passada, naquele processo ativo de morte, na verdade, o nosso comportamento é de uma criança que não quer abrir armário porque tem um monstro lá dentro e não percebe que a casa está caindo e vai cair armário, vai cair monstro, vai cair tudo. Então, na verdade, o que a gente entende, e isso é uma verdade de uma médica paliativista, que ela nos traz essa informação, e é óbvio que o que mata é a doença, não a verdade sobre a doença. Tá, evidentemente que se eu estou doente e vou saber da minha morte, provavelmente, com toda razão, eu vou viver uma tristeza profunda. Não há como eu escapar de um grande momento de tristeza. Entretanto, esse momento necessário é a única, provavelmente, a única ponte que eu vou ter entre eu e a vida que eu ainda poderei viver sem ilusões ou falsas promessas de cura. Ou seja, para que eu, nesse momento final da minha existência aqui na Terra, consiga viver esses últimos momentos, essa última etapa de forma verdadeira, é necessário atravessar uma ponte que se chama conhecer a verdade, né? Então, é a única ponte que existe. A Ana chama essas pessoas que sabem dessas verdades de pessoas desenganadas. Então, o termo desenganado,
que de alguma forma é usado para se referir a pessoas que perderam. Uma pessoa desenganada é uma pessoa que fracassou, que perdeu, que foi derrotada. Na verdade, ela considera esse termo, e esse termo a gente pode usar aqui, por pessoas que atravessaram essa ponte do conhecimento da própria verdade e agora têm a liberdade, conquistam com esse sofrimento a liberdade de viver a vida verdadeiramente, sem ilusões ou falsas promessas de cura. O que mata a esperança não é eu saber-me mortal, mas eu perceber-me abandonado. E existem várias formas de você abandonar uma pessoa, e o abandono físico não é a única delas. Abandonar a pessoa ao próprio esquecimento de si mesmo talvez seja mais grave. Palavra que mata é uma palavra mal utilizada, né? A gente tem no Evangelho que o que sai da boca do homem é o verdadeiro mal. Um dos maiores desafios, diz a doutora Ana Cláudia, que eu enfrento no meu dia a dia é convencer a família que a pessoa que está doente tem o direito de conhecer a sua condição de saúde. Então, veja você, ela tenta com isso ajudar a família, a ajudar a pessoa que está morrendo a atravessar essa ponte que vai levar a uma instância onde ela pode viver verdadeiramente o seu último instante aqui. E a gente conversou muito no último encontro a respeito da lucidez e da verdade que você se torna no último momento da vida. E é óbvio que essa verdade, um dos caminhos de alcançar essa verdade é conhecer a própria condição, né? Numa pergunta de aula, ela faz uma pergunta em aula sobre quem gostaria de saber a verdade de ter uma doença grave. É óbvio que a grande maioria levanta a mão. Eu gostaria de saber se eu tenho uma doença grave. E aí ela observa que a gente deve conversar com os nossos filhos, nossos amigos, nossa família sobre esse desejo, porque não tenhamos dúvidas, na hora que a gente passa para a condição de um doente grave, de um doente terminal, de um doente aonde a medicina e a ciência não vai mais conseguir possibilidades de modificar o curso dessa doença, os nossos filhos, nossos amigos, os nossos pais e todo mundo que estiver à nossa volta vão nos considerar incapazes de viver o que precisamos viver. Essa frase precisa ser repetida, porque essa ponte que nos leva à verdade que a gente precisa viver, ela vai ser considerada pelas pessoas que nos cercam como que se nós tivéssemos incapacidade de viver o que a gente precisa viver. Então, na verdade, o que os nossos familiares estão fazendo com a gente, as pessoas que estão tentando cercar-nos de proteção a respeito do conhecimento da morte, estão fazendo com a gente, seriam impedir as nossas possibilidades de viver o que a gente precisa viver. E a gente precisa viver, chegar a este último dia, esta última etapa, vivo. E a gente vai discorrer um pouco mais sobre esse tema no decorrer da conversa. Todos esses que nos amam e pensam poder nos proteger do sofrimento,
Então, na verdade, não existe um plano maquiavélico, macabro para nos fazer sofrer. Ao contrário, a estratégia é nos proteger do sofrimento, do conhecimento da própria morte. E isso vai fazer com que essas pessoas que querem nos proteger vão forçar médicos a compartilhar esse silêncio. É muito comum isso dentro da nossa área. Dentro da pediatria, isso é mais difícil porque algumas crianças não têm essa consciência. Mas na clínica, é muito comum que eu não quero que ele saiba. E mesmo em grande sofrimento, todos dirão que não temos nada. Ora, se eu estou sofrendo, se eu estou emagrecendo, se a minha febre não baixa, se a minha barriga está cada vez maior, se meu movimento eu já não consigo levantar da cama. Mas as pessoas mesmo assim vão insistir comigo que eu não tenho nada, que a minha saúde é ótima e que nada do que sentimos errado em nosso corpo é grave. Ou seja, a percepção que o corpo nos dá a respeito da sua finitude, ela é disfarçada, ela é camuflada através das opiniões dos que estão à nossa volta no sentido de nos proteger. Mas a gente tem essa consciência desde cedo que o corpo não mente. Às vezes ele nos sussurra de forma leve, com sinais muito insidiosos, sinais muito discretos, e muitas vezes aos gritos. E ele diz, tem alguma coisa errada acontecendo. E aí cabe a você, consciente da sua situação, pensar, como é possível que eu não tenha nada? Se eu tenho uma dor horrível, se eu estou emagrecendo, se está sendo cada vez mais difícil para mim ser eu mesmo, como que eu não tenho nada? Bom, então eu caí numa situação que é um dilema. Todos à minha volta negam a gravidade do que eu sinto. Porém, o meu corpo fala para mim das coisas que eu sinto e fala das coisas que eu percebo. Se eu levanto a voz e para dizer que tenho algo grave, isso é absolutamente negado. Que coisa interessante, porque quando estamos nos momentos assim, e as pessoas que estão ao lado não foram preparadas para estar ao nosso lado, então, tecnicamente, você considera alguém preparado para estar ao lado de uma pessoa que vai morrer, alguém que perceba a importância dessa ponte. Então, se você percebe a importância da ponte que vai levar uma pessoa a viver o que ela precisa viver verdadeiramente, essa pessoa está preparada. Mas se uma pessoa não tem preparo para estar ali, a encrenca está armada. As famílias, óbvio, elas pensam que estão poupando as pessoas amadas quando mentem, sem entender, sem perceber que os seus amados também mentem para poupá-los. Então, a Elizabeth Kubler-Ross fala isso. O médico, ela cita o médico, tem medo, tem dificuldade, na verdade, de encarar esse momento, que a gente já citou ele aqui, como um momento profundo e difícil. Diferente da medicina usual, científica, que ela é rasa e relativamente fácil em relação a esse momento. E aí o médico burla essa questão e o paciente cai na conversa dele e um engana o outro. E isso é uma situação muito comum e também se repete no âmbito familiar. Então, na rotina da nossa professora, Ana Cláudia, os pacientes conversam com ela sobre a finitude de maneira aberta e clara. Então, chegam à condição de uma pessoa conscientemente desenganada,
conscientemente na situação que não precisam mais serem enganados, como a gente engana aqueles que não são desenganados. Falamos sobre pontos muito tensos das trajetórias das doenças. Então, é necessário ter um preparo para falar sobre desejos, inclusive sobre o funeral. Mas, quando esses pacientes falam com as suas famílias, especialmente com parte da família menos preparada para a sua morte, então eles fantasiam tudo. Porque, na verdade, você me protege e eu te protejo, porque eu sei que a minha morte também te causa dor. Então eu falo de futebol, ou então eu falo que eu estou me sentindo bem melhor. E, na verdade, isso é tudo um grande engodo, um grande engano. Né? Então, são planos de viagem, jantares, festas que virão nos próximos anos, que provavelmente a gente não vai participar, formaturas, noivados, nascimentos de netos, de filhos, parecem negar a realidade da doença, mas, na verdade, o que nós estamos negando? A possibilidade de conversar sobre isso, pois duvidam que seus familiares serão capazes de tolerar o assunto. Então, quando você adquire uma certa maturidade de perceber o que está acontecendo com você, mas percebe que as pessoas à sua volta não chegam a essa maturidade, é claro, você disfarça e evita esse assunto porque as pessoas não estão prontas, né? E aí ela dá ao paciente a chance de saber sobre a gravidade da sua condição. Essa oportunidade da pessoa saber sobre a gravidade da sua condição é um presente, entrega ao paciente a oportunidade para a pessoa aproveitar o tempo que lhe resta de uma maneira consciente. E olha que interessante, olha que aonde essa ponte, o que significa chegar à sua vida verdadeira. Esse paciente consegue, nesse tempo que lhe resta, viver o protagonismo da sua vida, de sua história. E a gente já conversou semana passada que o tempo não se mede através dos ponteiros de um relógio, né? Certos momentos em 5 minutos te marcam pela vida inteira, e certos momentos durante anos você considera um tempo perdido. Então você entrega a essa pessoa, independente da medição do tempo que elas vão ter contados no teu relógio, a possibilidade de viver intensamente, consciente, assumindo o protagonismo da sua vida, de sua história. Quando você nega a essa pessoa esse direito, ela definitivamente não assume o protagonismo de sua vida e de sua história e não vive esse tempo que lhe resta verdadeiramente. Ou seja, de alguma forma, a gente mata essa pessoa antes dela morrer. Ao poupar alguém da verdade, não estamos necessariamente fazendo o bem àquela pessoa. Então, aquilo que a gente considera o correto, que é poupar a pessoa da verdade, fazendo o bem para ela, na verdade não é o bem, porque a gente não pode poupá-la da própria morte. Não podemos poupá-la daqueles momentos difíceis em que será preciso estar a si mesmo. Então, eu poupo você dessa notícia, mas, ao mesmo tempo, isso não faz com que eu esteja poupando você da sua própria morte, muito menos daqueles momentos difíceis. E olha que expressão, será preciso você estar em si mesmo. Então é como se eu te mandasse para o frio sem agasalho. É como se eu te mandasse para uma praia sem protetor. Então, na verdade, você vai enfrentar um momento necessário quando eu não posso poupar você de enfrentar, e eu não
permitir, através da minha bondade, que você pudesse ir para esse momento preparado para ele. Quando na proximidade da morte a gente poupa alguém da consciência das suas urgências. E quais são as urgências? A urgência é viver a vida verdadeira que ele sempre escondeu durante toda a sua existência. Escondeu pelas convenções sociais, como a gente vai ver daqui a pouco. Então é necessário que quando a gente poupa esse ser humano da importância do tempo de estar vivo antes de morrer. Então, qual é a importância do tempo de estar vivo antes de morrer? É quando você adquire a consciência da sua finitude. A gente não consegue interromper o processo de morrer, mas a gente consegue privar essa pessoa do processo de viver. Então, na verdade, ao esconder a verdade de alguém que está morrendo e fazer isso de maneira despreparada, temerosa, a gente não impede que essa pessoa morra, a gente impede que essa pessoa viva. Isso é muito sério, isso é motivo para muito estudo, isso é motivo para muitos estudos posteriores em relação a isso, né? Eu coloquei essa imagem, é uma imagem da pré-história, por conta de uma aula que eu tive no curso da Casa do Cuidado, da doutora Ana Cláudia, onde mostra para a gente que houve uma época da vida humana em que a sua morte era súbita. Você vivia um determinado tempo, se envolvia com a vida e morria subitamente através de ataques de feras, catástrofes. Não havia nenhum preparo para enfrentar a morte. Hoje, quando o homem aprendeu a se proteger na civilização organizada, ele aprendeu a estender o seu tempo cronológico de vida. Isso restou a ele mais tempo para pensar na morte. Então, ao mesmo tempo que a espécie se protegeu do fim súbito e aleatório, restou à espécie mais tempo para pensar na morte, porque antigamente eu não iria morrer, eu simplesmente morria. Isso há milhares de anos atrás. Hoje eu vou morrer porque eu estou com um processo aqui assim, assim, assim. Aliás, hoje a gente tem consciência que a gente vai morrer a partir do nosso nascimento, né? Então a gente vai contemplar, com algumas observações, a morte do ponto de vista, né? E um psiquiatra chamado William Breitbart, ele faz uma analogia muito interessante. No caminho de nossas vidas, a gente vai encontrar um grande muro. E aí, a nossa perspectiva diante da morte, então, é colocar-se diante de um grande muro. A partir daquele momento, a gente não ultrapassa. Vamos tentar só explicar isso assim dentro de uma característica do ponto de vista do espiritismo, porque, evidentemente, a gente conhece que dentro do ponto de vista do espiritismo isto não acontece, e, no entanto, a morte física é exatamente isso, tá? Então, vamos dizer que a gente está falando aqui exatamente da morte física, né? Então, quando a gente está falando da morte física, o que nós temos diante dos nossos dias é um grande muro colocado à nossa frente, né? Porque vamos esquecer um pouco desse pensamento da sobrevivência da alma, porque aí já não é mais a morte, é o além da morte, é o além túmulo. Mas, especialmente,
A morte física, isso que nos apavora, isso que apavora o mundo, isso que nos assusta e que nos amedronta, é um muro colocado diante dos nossos dias. A gente está trilhando o caminho da vida, às vezes a gente fica triste, às vezes fica alegre, vida às vezes está escuro e a gente não sabe para que lado ir. Está aí a depressão como uma grande característica da vida moderna, mas a gente sempre sabe que a gente está num caminho. Muitas vezes a gente para no meio do caminho. Estou cansado, preciso dar um tempo. Quando a gente para, a gente contempla o que a gente fez e o que vamos fazer. Mas se a gente quer, a gente se levanta e existe um caminho pela frente. Então, repensar, rearquitetar os nossos planos faz parte dos nossos dias. Eu me lembro que há anos atrás, como eu ficava chocado quando os colegas desistiam da medicina e iam fazer história, outros chegavam da engenharia, que desistiram da engenharia em faculdades nobres e iam fazer medicina, porque a gente faz mudanças de plano. A vida, a estrada pela frente nos permite isso. Agora, quando a gente está perto da nossa morte, o que a gente vê na nossa frente física é um muro, né? Uma vez um amigo da Ana disse que imaginava esse muro alto e comprido como a muralha da China, né? E é isso aí que ela vê hoje. A morte de cada um de nós é uma muralha da China, que é uma muralha gigantesca, acredito que é a maior construção do planeta, e que você não tem como escapar, não tem como se desviar, não tem como ultrapassar essa grande muralha, sequer como escalar. E quando a gente se depara com esse muro, a gente tem consciência da nossa morte. A única coisa que a gente tem para fazer é olhar para trás. Então, diante da morte, é o momento nessa contemplação que a gente olha para trás e percebe o caminho que a gente percorreu e entender o que é que a gente fez para chegar até aquele momento. E aí vem a autopercepção. Valeu a pena seguir aquela viagem? Não há como não contemplar a própria vida diante da própria morte, porque aquele muro só nos dá uma opção: olhar para trás e avaliar a nossa caminhada, tá? Quaisquer que sejam os nossos caminhos, então eu troco, não tem outra opção. O muro nos aguarda. Não importa o caminho, todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Não faz diferença se a gente é bom ou não é bom. A gente vai morrer. Não faz diferença se a gente é honesto ou não é honesto. A gente vai morrer. Não faz diferença se a gente ama ou não ama. Se a gente foi amado ou não foi amado. Se a gente perdoou ou não perdoou, ou foi perdoado ou não. A gente vai morrer. Então, esse muro é o que está no nosso caminho. Talvez por isso seja tão importante falar desse muro, talvez por isso seja tão importante falar dessa morte. Não, porque não faz diferença no resultado final. Sequer se Deus existe ou não. A hora final só pertence a quem morre. Então, independente da minha crença no Deus, a depender da nossa relação
com o nosso Deus, inclusive, esse pode ser um dos piores momentos da nossa existência, ou o melhor momento da nossa existência. Porém, se Deus existe, a gente morre no final. E se Deus não existe, a gente também morre no final. Então, quando eu li esse livro pela primeira vez, cada vez que eu lia isso, eu tinha que fechar o livro e eu me perdia nos pensamentos, porque isso é extremamente profundo. E aqui, preparando essas conversas, eu volto a uma reflexão sobre isso, e eu acho extremamente válido que cada um de nós guarde essas reflexões para estudos posteriores, porque são sementes, na verdade, são substratos para a gente definir escolhas na nossa existência diária. Bom, e depois da morte, o que acontece? É o além-túmulo. Bom, aí já terá passado o tempo considerado o mais temido. Porque quando você fala, eu tenho medo de morrer, ou eu estou tentando evitar a morte, após a morte, aí já é outra história. No final de qualquer história, a gente vai morrer, independente do que a gente acredita que exista ou não após a morte. A única coisa da existência humana que não tem opção é a morte. A gente pode fazer ou não, querer ou não, mas morrer ou não, não existe. Então a gente está falando, me lembro um poema de Fernando Pessoa, não me venha com conclusões, a única conclusão é a morte. Então esse fato precisa entrar nas nossas conversas, nos nossos chás, nos nossos diálogos, a nossa e a morte daqueles que a gente quer bem. O que faz a diferença dos caminhos que escolhemos ao longo da vida é a paz que sentimos ou não nesse encontro, né? Se fizermos escolhas de sofrimento ao longo da vida, a paz não estará presente no encontro com a morte. Então, olha que coisa interessante. Esse encontro nosso com a morte é reflexo da resultante de todas as escolhas que a gente fez durante a nossa vida. Se a gente faz escolhas de sofrimento, ou de revolta, ou de medo, ou de coragem, ou de resignação, ou de enfrentamento, é isso que vai estar presente na gente no encontro com a morte. Isso mostra um texto que meu pai escreveu, na verdade, eu não tenho a referência exata aqui da origem desse texto, mas com certeza fez parte de uma das pregações dele, de uma das palestras dele que a gente vai ver no final. A melhor coisa que a gente pode fazer por alguém na hora da morte é estar presente. Estar presente ao lado dessa pessoa, diante dela, por ela, para ela. Um estado de presença multidimensional que somente o caminho da compaixão pode revelar. Então, estar ao lado de maneira plena. E a gente conversou semana passada que a forma plena engloba todas as características do nosso pensamento, da nossa emoção, do nosso coração. Eu não estou aqui pensando ali, nem querendo estar a colar, ou com uma demanda de outro lado. Eu estou inteiramente. Isso é um momento único. Você não consegue repetir a todo momento a plenitude da sua presença num determinado lugar. A morte é talvez um dos poucos momentos da vida de quem parte e da vida de quem acompanha quem está partindo que te permite estar plenamente ao lado de alguém e dentro de si mesmo, consigo mesmo,
com toda a plenitude. Agora, claro que se você está ali e for sentir a dor de quem você está acompanhando, então você não pode estar presente, porque você estará sob efeito dessa dor. Se você sente a dor, você está em você e não no outro. Então, se eu te acompanho e sinto a sua dor, eu não estou em você, estou comigo. E aí, a compaixão é que permite você respeitar a dor, sabendo que ela não te pertence, pertence ao outro. Estar presente, proporcionando socorro, levando conforto. A compaixão permite que você possa oferecer e buscar ajuda. Se eu estou sentindo a dor do outro, você está paralisado, não pode suportar e estar diante desse sofrimento. Você precisa de ajuda. Então, entrar em pânico diante de alguém que está morrendo não é aceitável. Você precisa estar ali, proporcionar socorro e levar conforto. Se você sente a dor de quem está passando pelo momento de dor, quem está precisando de ajuda é você, né? Ser capaz de cuidar de alguém que está morrendo é ter a consciência de em que medida a gente pode estar ali e com quanta responsabilidade conduzimos a própria vida. Então, é o conhecer-se a si mesmo. Está no Evangelho, conhece-te a ti mesmo e a verdade te libertará. Está dentro das regras práticas do cuidado paliativo, dos cuidados médicos, que é cuidando de quem cuida. É uma área do estudo que fala do autoconhecimento das suas capacidades, das suas habilidades e das suas possibilidades de estar ao lado da dor, sem se contaminar pela dor. Quando a gente dá valor à nossa vida, a primeira pessoa que nos desmascara é a que está morrendo. Ou seja, quando a gente não dá valor à nossa vida, tá? Então, se eu estou ao lado de alguém que está morrendo e não me valorizo, quem está morrendo percebe logo. Porque esse tempo da morte traz a nós aquela iluminação que a gente estudou semana passada e que a gente vai repetir aqui bem brevemente, é outra revelação do tempo de morrer. A gente tem condição de perceber em cada escolha passada e presente e futura de nossa vida. A gente deixa cair máscara, ilusão, medo, fantasia, recalque. Na hora de morrer, a gente é verdadeiro oráculo. A gente está pleno. Olha, que ponte, que vida verdadeira é essa que a gente se permite chegar quando, ou permite a pessoa que está morrendo chegar, quando a gente permite a ele saber da história dele, né? Permite com que ele viva a verdade contida em cada escolha e tornar-se um oráculo para a vida dele e para a nossa própria vida. E aí, repetindo uma transparência da semana passada, que é muito interessante, e ela diz: quer um conselho sábio a respeito da sua vida? Peça a alguém que está morrendo. Porque esse sopro de sabedoria bem perto da hora de saída emerge para a consciência e ilumina os pensamentos com uma luz divina e uma lucidez absurda. Que tipo de falsificação, de convenção social alguém precisa imprimir nas palavras no momento da morte? Você pode ser limpo, franco, definitivo, né? Porque você não tem outras escolhas, o muro está ali na sua frente. Agora é a verdade, e só a verdade. Não existe nada mais sagrado do que estar ao lado de quem está morrendo, porque não haverá próxima vez.
não tem religião, se você tem ou não nessa vida. A gente só morre uma vez esta morte. Você pode ter 1 ou 2 filhos, casar 5 vezes, pode fazer várias coisas, várias vezes, mas a sua morte física acontece uma vez só. Eu sei que é difícil para volto aqui a falar, pelo menos para mim. Ler e reler esse texto, sendo reencarnacionista, ele pode parecer confuso, mas é simples. A gente está falando da morte física, e a morte física vai acontecer uma vez só. E nós temos dificuldade de encarar essa morte física. O fato de sermos reencarnacionistas não transforma um espírito numa pessoa que leva a morte com tranquilidade. Existe dor e existe sofrimento. E o que não existe de dor e sofrimento no encaramento da morte entre os espíritas depende de uma coisa muito mais profunda do que as questões conceituais dos livros e dos aprendizados, como a gente vai ver ali adiante. Para estar ao lado de alguém que está morrendo, é preciso desenvolver habilidades de encontrar a própria paz. Como ajudar o outro a achar a paz nele, se não fazemos ideia de onde está a nossa paz? Então, é a própria verdade que nos liberta, é o próprio cuidado de quem cuida, é conhecer a nossa paz para que a gente consiga, ao conhecimento, ao ter conhecimento, ao tomar posse do conhecimento da nossa paz, ter ideia de onde ela está, ter capacidade de ajudar o outro a encontrar a paz dele. E aí, diploma, certificado, currículo Lattes, nada disso resume o sentido da sua vida. Se você não tem consciência de onde está a sua importância, você vai ser apenas uma presença incômoda. Você vai ser apenas alguém que vai transformar aquela pessoa que se vai numa percepção de que ele é um peso e uma tristeza na sua vida. Isso é muito importante que a gente reflita isso, porque, volto a dizer, é um momento que vai acontecer uma única vez em nossa existência. Quem está morrendo não deve sentir-se, então, esse peso, esse estorvo, esse incômodo. E se você não está em paz, se você não está preparado, é exatamente isso que você vai sentir, fazer sentir a pessoa que está partindo. Pelo contrário, ele merece a chance de descobrir-se valioso para quem está ali ao seu lado. Então, se você está oferecendo a ele a oportunidade, está ali, de oferecer a oportunidade de viver verdadeiramente, ele merece a chance de descobrir-se valioso, sentir o valor que é importante, que é amado, mesmo doente e mesmo morrendo. Então, o fato de estar doente, o fato de estar morrendo, não tira dessa pessoa o mérito de ter a chance de descobrir-se valioso para você do teu lado. Né? O desafio de quem está ao lado de quem está morrendo é saber transformar o sentimento dela em algo de valor. Então, na verdade, o fracasso diante da doença precisa ser transformado em orgulho pela coragem de enfrentar o sofrimento da finitude. Volto a lembrar aqui o caso da querida Adriana, que perdeu a vida na UTI há algum tempo atrás, muitos anos atrás, e que mostrou uma serenidade que eu falei, nossa, ela não tem mais para onde expor isso, né? Na época, sem redes sociais, você não tinha para quem mostrar, era ela e ela mesma. Então, diante deste muro, ela mostrou-se serena e corajosa. Se a pessoa que está morrendo se sente valiosa, importante, fazendo a diferença na própria vida, e sentir que está fazendo na diferença na vida de quem está cuidando,
ela honrará esse tempo. A gente volta a lembrar que o tempo não é o cronometrado, não é o marcado em minutos, mas é o marcado em intensidade. Então, valorizar este tempo para essa pessoa que está morrendo é a nossa possibilidade de fazer a diferença. Então, a Ana faz um alerta muito grave, muito sério, bem ao jeito dela mesmo. Então, as pessoas dizem que quer ajudar pessoas a morrer. Então, isso encanta. Então, eu quero ajudar pessoas a morrer. Quero fazer tanatologia para ajudar as pessoas a morrer. E aí ela faz uma advertência fantástica. É bem o contrário disso. Se você quer ajudar pessoas a morrer, vai vender cigarro, vai vender droga, vai vender álcool. Vá compartilhar violência e tristeza. Nossas redes sociais são uma fonte inesgotável de violência e tristeza compartilhada. Isso ajuda as pessoas a morrer, né? Para estar ao lado de quem está morrendo, a gente precisa, sim, saber como ajudar a pessoa a viver até o dia que a morte dela chegará. Apesar de muitos escolherem viver de um jeito morto, a gente vai falar dos zumbis daqui a pouco, todos têm o direito de morrer vivos. E ela afirma que quando chegar a minha vez, quero terminar a minha vida de um jeito bom, quero estar viva nesse dia. E isso eu acho fantástico. A gente parar e pensar que eu quero estar vivo no dia da minha morte. Talvez essa é a parte do livro mais clara para a explicação do título do livro que a gente está estudando. A morte é um dia que vale a pena viver. Muita gente entende, por uma leitura rápida e desatenta, que a gente está dizendo que vale a pena morrer. Na verdade, vale a pena, a gente precisa criar instrumentos para fazer a pessoa perceber que vale a pena estar vivo no dia da sua partida. No entanto, a gente vive como mortos-vivos. E aí é muito comum, durante o momento que a pessoa está morrendo, que nós, em volta dela, olhemos para ela e nos observamos ela como se ela já fosse uma pessoa morta. No entanto, a morte está muito além das observações físicas e das observações clínicas. Porque, na verdade, e aí isso é um outro conceito fantástico para a gente conversar nessa manhã, muita gente não está viva de fato, mesmo com o corpo funcionando bem. É uma coisa terrível. Pessoas que enterram suas dimensões emocional, familiar, social e espiritual. Então, a gente sepulta o que a gente poderia ter de boas emoções, de um bom convívio familiar, social e espiritual. Gente, então, o que nós vemos por aí, que não sabe se relacionar, que tem dificuldade de viver bem, que tem dificuldade de viver sem culpa e, na verdade, dificuldade de viver sem medos, os medos mais variados possíveis. Gente que prefere não acreditar para não correr o risco de se decepcionar. Isso é muito comum para cada um de nós, seja em relação a outras pessoas, seja inclusive em relação a Deus. Então, é gente que não confia, gente que não entrega, gente que não permite, gente que não perdoa, gente que não abençoa, logo, gente que vive de um jeito morto. Então, existem mortos andando livremente nas academias de ginásticas, nos bares, nos almoços de família de comercial de margarina, desperdiçando domingo por meses a fio, eu diria por anos a fio. Gente que reclama de tudo e de todos.
gente que perpetua a própria dor, se entorpecendo com drogas, com álcool, antidepressivos e tentando se proteger da tristeza de não se saber capaz de sentir alegria. Então, o fato de eu não saber sentir a própria alegria, eu me protejo da tristeza, que é fruto da minha incapacidade. Gente morta, andando perdida, sem encontrar sentido em cada dia de trabalho. E aqui eu fiz uma mistura do texto dela, que ela, como médica, fala dos profissionais de saúde. Eu falo da vida, de uma maneira em geral, pelo espaço que a gente está utilizando aqui, de uma instituição pública. E a gente fala, a vida é espalhada por gente morta, sem sentido para cada dia de trabalho. Então, é interessante que existe cheiro de gente morta viva em hospitais e serviços de saúde. Grandes escritórios cheios de gente, cheias de razão econômica, política e administrativa, e que se empobreceram de vida e se enriqueceram de morte. Olha que coisa que causa até uma parada para reflexão. Pessoas cheias de razão econômica, política e administrativa. Então, são gentes de alta competência técnica, mas que estão, aos poucos, se empobrecendo de vida e se enriquecendo de morte. Então, nesse contexto, onde as pessoas não têm a chance de perceber que estão vivas, porque elas estão vivas, o cheiro característico de morte está mais presente. Então, veja, se você não percebe que você está vivo, você exala um cheiro de morte. Mas aonde a morte está, de verdade, a vida se manifesta. Então, a gente volta ao tema anterior e a gente oferece a oportunidade desta pessoa de viver o tempo de morte verdadeiramente e manifestar a sua vida, né? O desafio de fazer uma pessoa que está morrendo se sentir viva não é então negar o processo de morte dela. Os primeiros desafios são, primeiro, saber quem sou eu, o que eu estou fazendo ali e como que eu vou fazer para que aquilo, para aquela pessoa, seja o menos doloroso possível. E, em seguida, saber qual é a minha capacidade de transformar a forma como aquela pessoa se vê. Então, e ela se vê como um fardo, como um peso, como um mar de medo e arrependimento, em algo de valor. Então, primeiro eu preciso me conhecer. Segundo, eu preciso estabelecer estratégias de transformar a forma pesada como aquela pessoa se vê em algo de valor, né? Então, tem uma passagem do filme Piratas do Caribe que o Jack Sparrow fala que quando estamos perdidos, a gente encontra lugares que, se a gente soubesse onde estavam, jamais teria encontrado. E aí, quando a gente... quando a gente está ao lado de alguém que está morrendo, a gente vai ter essa sensação de estar perdidos muitas vezes, né? Então, a gente vai encontrar lugares que, se a gente soubesse onde estavam, a gente jamais os encontraria. Então, não é o caso de fugir. É nesse espaço de tempo que conheceremos caminhos absolutamente inéditos dentro de nós mesmos para chegar a um lugar incrível, a vida. Então, veja que é o que fala-se aí em algumas teorias da psicanálise ou da psicologia analítica, do rei nu. Então, você perde todo o processo e se vê perdido, e é quando você se vê perdido nos seus conceitos é que você se encontra. A gente vai terminando falando da dimensão espiritual do sofrimento. Num censo brasileiro de 2010, foi
lido que 92% dos brasileiros tem alguma religião, apenas 0,02% não tem religião alguma. Seriam os verdadeiros ateus, que não creem em absolutamente nada. E muitos de nós têm um comportamento ecumênico, um ecumênico entre aspas, que cremos e lemos e adotamos diversas religiões, mas provavelmente muitos de nós, por busca de seguranças, garantias, né, de algo, um ser maior que nos proteja, nos apoie, abra nosso caminho. Então, tudo pode dar certo, dependendo das vantagens de um determinado grupo religioso. E a gente cria realmente hábitos. A maioria de nós vai dar conta, mas diante da morte nossa ou de alguém que está morrendo, é que a gente vai dar conta da nossa própria religiosidade. É a oportunidade da gente se relacionar com Deus. Então, Ana descreve 2 modelos de ateus essenciais, são aqueles que nascem em famílias de pessoas que não creem em Deus e nunca conseguiram, de fato, crer em Deus. E fala de ateus convertidos, pessoas que um dia acreditamos em Deus, até que em algum dia Deus não se comportou bem com elas e ele perdeu a credibilidade. Então, a pessoa passa a não acreditar em mais nada e se converte a um ateísmo que, segundo ela, é como uma religião que não crê em Deus, né? Naquele Deus que já foi produto das tuas crenças. Tá? Então, existem 2 formas essenciais de nossas relações com Deus em relação ao sofrimento. Tá? Na primeira delas, é uma relação conceitual cognitiva. A gente se sente favorecido, escolhido, e a partir disso, a gente passa a ser merecedor e passa a segregar. A gente não é igual ao resto da humanidade e a gente discorda desse resto. Então, a gente é o intermediário, né? E a gente lê compulsivamente, faz cursos, retiros, etc. E isso leva a uma cegueira, e a gente vai entender por quê, em relação ao que é sagrado de verdade. Nesse momento, a gente consegue olhar a religião como um conjunto de conhecimentos, e a gente adquire cargos elevados nos nossos grupos, né? E aí, como a gente galga posições elevadas nos nossos grupos, nos nossos conhecimentos teóricos a respeito da religião, alguém procura a gente e pergunta, já que a gente tem bastante conhecimento, explica a verdade para mim? No entanto, Ana nos esclarece, e é muito interessante esse conceito dela, é que a verdade não é um conceito que possa ser explicado. E aí ela provoca, a verdade é uma experiência. A gente só entra em contato com a verdade quando a gente experimenta a verdade. A experiência da existência de Deus. Uma coisa é dizer, eu acredito em Deus. Outra coisa é dizer, eu sei que Deus existe. E aí eu não preciso, eu não tenho nenhuma necessidade de dizer que acredita que o sol, porque a gente sabe que o sol nasce diariamente. Então, a verdade obtida através dessa experiência não precisa ser provada e é impossível de ser explicada. Desnecessário tentar convencer alguém, discutir. Aí, quando a gente discute religião através dos conceitos, aí sim, isso é possível, passível de discussões intermináveis. Experiência, não. Mas existe um segundo tipo de relação com Deus,
Porque quando você crê em Deus, você se relaciona com esse Deus. Então, o primeiro tipo é o conceitual e o segundo tipo é uma relação de poder. Então, através de negociação, você faz sacrifício, toma o Deus como um Deus sádico, aonde você, através de sacrifícios, chamadas promessas, enfim, uma série de cumprimentos, de normas, a gente consegue alguma felicidade. Se Deus não se comporta como esperado, a gente se sente traído e abandonado. E aí eu mostro essa imagem, é de um filme chamado Dentro da Noite, e esse filme fala sobre várias experiências da morte, e esse pastor, que era um pastor muito dedicado, perde o filho. E quando ele perde o filho, ele perde a fé, porque Deus o abandonou. Então, assim, o texto da Ana, que já é de alguns anos atrás, não tem a ver com o livro, com o filme. O filme foi lançado ano passado, né? Mas retrata uma realidade muito grande. A nossa perda da fé quando, na relação de poder, Deus não nos atende, tá? E aí ela conta a história de um paciente dela que ela pergunta: Francisco, você acredita em Deus? E ele responde: eu não acredito em Deus, não. Em Deus eu tenho fé. Aí ela olha para ele assim: oi? Como assim? Aí ele fala assim: acreditar, a gente pode acreditar em tudo. Eu acredito em demônio e em bruxa, mas só tenho fé em Deus. Então, ela considera essa resposta que veio subitamente numa consulta como uma epifania, uma realidade que surgiu subitamente. Porque a gente pode acreditar em qualquer coisa, mas fé pressupõe entrega. E aí, diante da morte, a gente tem que ver que se a gente tem fé, e fé em que Deus fará o melhor para nós, não importa o que aconteça, a gente tem a certeza que foi o melhor que podia acontecer. Então, essa entrega, né, muito interessante, porque quando a gente acredita que Deus vai nos curar, a gente se convence de que a melhor solução para aquele processo é que a gente seja curado. Deus vai curar. Então a gente está procurando a cura. Mas quando a gente tem fé, a gente se coloca numa condição de ser cuidado, de ser protegido, da gente se entregar à sorte de ter um Deus, o Deus certo para nós, aquele que pode levar o nosso destino ao que precisa ser vivido, o destino que precisa ser vivido, ao verdadeiro sentido de dizer: seja feita a vossa vontade. Foi o que Maria disse ao anjo quando foi anunciada o nascimento de Cristo: faça-se em mim conforme a tua vontade. Isso é fé, né? Então é uma forma muito elegante, muito científica de contar e dizer e viver isso. A experiência espiritual é uma verdade experimentada, então, e não uma verdade conceitual. Essa experiência é um sentimento de pertencimento. Tornar-se um com aquilo que desperta esse sentimento. Quando nos separamos desse sentimento, estamos transformados. Então, experimentar uma verdade. Então, isso faz a gente entender por que pessoas sem nenhum histórico escolar rico têm grande vivência em relação à experiência espiritual, né? A experiência do fim da vida, então, ela conta que tem grande poder de transcendência. A experiência de transcender é sempre sagrada. É como experimentar a água do mar. A água do mar, em qualquer parte do planeta, será sempre salgada. Sempre que experimentamos o mar,
o mar será salgado. E sempre que experimentarmos a transcendência, essa transcendência será sagrada. O que faz gerar esse eixo de espiritualidade dentro de cada um de nós é o amor e a verdade que vivemos com integridade. O amor que sentimos, pensamos, falamos e vivendo, ou seja, o amor vivo. Não importa qual é a nossa religião, não importa se acreditamos ou não em Deus, se a nossa espiritualidade estiver sob uma base de amor e verdade, e isso nos lembra Pietro Baldi, quando ele disse que só existe uma religião, é a religião do bem, creio que eu sempre ouvi isso aqui em casa. Se a nossa espiritualidade estiver sob uma base de amor e verdade vivenciados, e não somente conceituados, não importa o caminho que escolheremos, a vida dará certo, sempre. Então, a gente finaliza o nosso estudo, lembrando que na próxima semana a gente vai conversar sobre algumas poucas palavras sobre a morte perfeita e sobre as nossas mortes de cada dia. E vai ouvir o depoimento da Ana sobre 3 pessoas da própria família que ela teve a oportunidade de acompanhar já como médica nos últimos momentos, né? Que são o pai, a mãe e a Amy, que é a Ana Marta, e, enfim, são histórias muito impressionantes. Deixa eu... finalizar. Estou tentando voltar aqui para a tela. Peraí. Pronto, creio que sim. Bom, então, para finalizar, a gente já está com tempo. Eu vou ler uma passagem desse livro Sal da Terra, que foi uma compilação de textos de pregações do meu pai, que Flávio trouxe para a publicação. E pai fala de uma maneira assim, muito incrível, com a mesma sincronia, sintonia com o que a Ana diz. Ele fala, e na hora de nossa morte. André, acredito que é André Marroá, lembrando as últimas palavras de algumas figuras notáveis da velha Europa, deixa-nos concluir que estes vultos do passado assumiram na hora da morte as mesmas posições mentais dos seus dias de luta, de saúde e de trabalho. E cataloga o escritor. Carlos II da Inglaterra morre como rei, como gentleman. Levei um tempo incrível para morrer. Espero que me desculpareis. Richelieu, como ministro, perdoai aos vossos inimigos, não tenho outros que não os do Estado. Corot, como pintor, espero que possa pintar o céu. Chopin, como músico, tocai Mozart em minha lembrança. Napoleão como chefe, França, exército, vanguarda do exército. Cuvier como anatomista, a cabeça começa a comprometer-se. Haley, a quem, além de filósofo, era médico, examinou seu pulso até o fim e falou a um colega: meu amigo, a artéria cessa de bater, e morreu. Lagny publicara no começo do século XVIII um método infinitamente novo e abreviado para extração de raízes quadradas e cúbicas. Quando estava à morte e já não reconhecia amigos, parecendo completamente inconsciente, alguém lhe perguntou: Lagny,
qual é o quadrado de 12? 144. Respondeu e expirou. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina que cada um morre como vive. Quem vive bem, na luz da verdade, da virtude, morre bem, e bem desperta na vida eterna. É o que significam as palavras do Mestre, afirmando também a veracidade do contrário, dirigidas aos judeus rebeldes e endurecidos de coração, que buscavam somente os interesses desta vida, desprezando a vontade de Deus. Vós morrereis em vossos pecados. Morreremos como houvermos vivido. O nosso último minuto sobre a terra será o reflexo positivo e fiel de todos os minutos de nossa vida. Não foi sem razão que Kipling compreendeu tão bem o valor dos 60 segundos. Morreremos como houvermos vivido na face deste mundo, onde Deus espargiu tantas coisas belas e onde os homens têm semeado tantas misérias e corrompimentos. Quero agradecer, eu acho que pelo adiantado do tempo a gente não vai poder fazer comentários. Enfim, obrigado a todos. Acredito que esses comentários ficam registrados e a gente vai se despedir por conta da palestra que vai começar agora, às 11 horas. Muito obrigado e semana que vem, finalização desse ciclo de conversas. Muito obrigado, um bom domingo a todos.